Oi pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a minha experiência e um pouquinho sobre o primeiro período na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia. Eu acho importante comentar com vocês sobre a minha experiência do primeiro período, até porque tem muita gente que me acompanha aqui, que é calouro do curso, então é muito bom saber um pouquinho mais sobre. Quando eu entrei na faculdade, eu pesquisei algumas coisas sobre o primeiro período, mas eu não encontrei muita coisa e quase nada sobre a UF, então eu achei muito importante trazer esse vídeo pra vocês. Antes de começar, explicar, contar a minha experiência no primeiro período, é interessante que a gente saiba que as universidades federais, elas são divididas em dois tipos de metodologia. A metodologia PBL, que é o Problem Based Learning, que é aprendizado baseado em problemas, e o tradicional, onde a gente tem mais professores dando aula e o aluno recebendo esse conteúdo passivamente. O PBL é uma metodologia onde a gente é incentivado a buscar conhecimento, onde a gente é instigado a ir atrás de conhecimento para responder questões, para analisar casos, principalmente casos de algumas doenças em pacientes. Então, na Universidade Federal de Uberlândia, a gente tem uma metodologia de ensino mista. É 50% PBL, onde o aluno vai atrás desse conteúdo, e 50% tradicional, onde a gente tem professores ensinando em sala de aula a respeito dos conteúdos do curso. E aí, quais as matérias que eu tive no primeiro período aqui na universidade? A gente teve bioquímica, onde a gente aprendeu coisas básicas como sobre lipídios, carboidratos, proteínas, as moléculas básicas. Genética, onde a gente aprendeu sobre DNA, transcrição genética, a gente aprendeu sobre algumas doenças ocasionadas por mutações, entre outros. Histologia, onde a gente estudou os tecidos, os diferentes tecidos do corpo, e a gente também teve aulas práticas. Na minha época a gente não teve tantas aulas práticas porque a gente estava ainda em pandemia, mas logo voltou. A gente teve biofísica, que eu confesso que é uma matéria que até hoje eu me pergunto o que de fato essa matéria quer ensinar, mas foi interessante, a gente aprendeu um pouquinho, o que eu lembro bastante foi sobre potencial elétrico, algumas questões de experimentos no laboratório, então eu não lembro muito dessa matéria porque eu sinceramente não consegui encontrar muita utilidade nela na faculdade. Mas é importante porque é o ciclo básico, onde a gente tem que ver mais teoria, aprender um pouquinho mais na teoria para depois praticar. A gente teve anatomia também, bem pouca anatomia inclusive. A gente viu mais basicamente sobre articulações, sobre ossos, muito pouquinho sobre músculo. A gente teve só uma prova, até porque tava tudo se ajeitando, pós-pandemia, então tava tudo bem certo. Mas a gente teve anatomia, na teoria, mais teoria do que prática. A gente também tem uma frente de matérias que são matérias mais humanas, que tentam humanizar mais a medicina. E essas matérias são saúde coletiva, onde a gente aprende mais sobre o contexto da saúde na sociedade. A gente aprendeu muito sobre o SUS, nesse primeiro momento, no primeiro período. A gente teve a SRF, que é a Atividades Sensoriais Reflexivas e Formativas. Era uma matéria onde a gente era colocado mais a refletir sobre o nosso papel como futuros médicos, sobre questões mais reflexivas, mais subjetivas mesmo da medicina. A gente também teve saúde individual, que se assemelhou bastante também com a SRF, onde a gente também ficava focando sobre questões mais éticas da medicina. A gente aprendeu muito sobre os pilares da ética médica também, a autonomia do sujeito, entre outras coisas. E a gente também teve as tutorias. As tutorias são o principal exemplo do método PBL, onde a gente era colocado frente a problemas, geralmente eram doenças, as tutorias eram casos de pacientes com algum tipo de doença. Não era relatado pra gente especificamente qual doença no início, mas sim os sintomas desse paciente, alguns exames, alguns resultados laboratoriais, e a gente discutia isso em uma roda de 15 pessoas. A gente era dividido em grupos, A minha turma tem 60 alunos, então a gente era dividido em grupos de 15. E a gente sentava, em roda, basicamente, e discutia casos do zero. Sentava em rodas e discutia casos, assim, do zero, entre 15 pessoas. E aí, depois de discutir primeiramente aquele caso, ter um primeiro contato, a gente ia atrás de conhecimento em artigos científicos, em livros didáticos,
tudo que fosse baseado na ciência, fosse comprovado, a gente ia atrás para encontrar mais sobre aquela doença e para responder as questões que a gente formulava em grupos, que a gente ainda tinha muita dúvida, que a gente não conhecia muito bem, por exemplo, talvez sobre a fisiopatologia da doença, qual sistema essa doença acometia, qual o mecanismo da doença, quais os possíveis tratamentos e prognósticos. Então era basicamente como se diz, uma investigação médica ali mesmo. A gente tentava ir atrás mesmo da doença e dos conhecimentos atrelados a ela. Então a tutoria era basicamente isso. Esse é o método PBL, né? A gente via o caso e ia atrás ativamente, depois a gente reunia e colocava nossas pesquisas na roda, contribuía com a discussão, com o que a gente tinha encontrado em bases de dados, livros didáticos. E assim, sinceramente, é uma das matérias que eu mais gostei, uma das partes que eu mais gostei do primeiro período. Era onde, de fato, eu sentia que eu estava fazendo a medicina em si. Para vocês terem ideia, casos que a gente discutiu no primeiro período que eu me lembro, né? A gente discutiu sobre primeiros socorros, a gente discutiu sobre anemia ferropriva, que eu me lembro agora a gente discutiu. Não, anemia falciforme, a gente discutiu sobre anemia falciforme. Basicamente foi isso que eu lembro que a gente discutiu. A gente discutiu sobre... a gente discutiu sobre anemia falciforme, que eu me lembro, né? A gente teve 7 tutorias, então eu não me lembro muito bem quais a gente discutiu. E é isso, pessoal. Esse foi o meu primeiro período, basicamente, as matérias que a gente teve. Queria trazer aqui pra vocês se habituarem, né, se familiarizarem melhor com as matérias. Cada faculdade cobra determinadas matérias em períodos específicos. Não necessariamente você vai ver isso no primeiro período, talvez você veja no segundo, mas aqui na Universidade Federal de Uberlândia a gente viu isso primeiro, né, no nosso primeiro período. E são matérias mais teóricas mesmo. Os 3 primeiros períodos da medicina aqui na Faculdade de Uberlândia são teóricos, são um ciclo básico, né? Depois que a gente vai para o ciclo clínico, onde a gente tem mais contato com o paciente. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida e qualquer sugestão de vídeos para o canal, só trazer nos comentários.